Irmãos, bom dia a todos. Graça e paz, bom dia a todos. Percebi que vocês estão aqui, amém? Que bênção, né, irmãos? Depois aí de mais um tempo de lockdown, aí agora, de novo, nós estamos treinando, né, irmãos? Está sendo um treinamento para nós, mas em tudo somos mais que vencedores, amém? Todo tipo de treinamento que nós podemos ter, uma coisa é certa, o Senhor está conosco, amém? E graças a Deus, é como o pastor Isaac diz, não é sempre assim, não é? Não será sempre assim. É uma fase, é um tempo que vai passar em nome de Jesus, já está passando, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 33. E antes de nós orarmos e louvarmos ao Senhor, quero ler com vocês este Salmo. Salmo 33. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem ao Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira e 10 cordas, cantem uma nova canção, toquem, com habilidade ao clamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Agora pule para o verso 11. Mas os planos, olha que interessante, irmãos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para lhe pertencer. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero te convidar, vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse dia, por esse tempo, especialmente por o dia de hoje. O Senhor, nos está dando essa oportunidade de nós estarmos juntos. Como é bom, irmãos, estarmos juntos, Como é bom poder ver um ao outro, sentir esse calor humano. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar, obrigado porque o Senhor já nos esperava nesse lugar.
Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos para louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que o Senhor também tem permitido que podemos usar para alcançar os nossos irmãos que não podem estar presentes. Abençoa, Senhor, este que está aí assistindo, que está aí no seu sofá, está na sua sala. Abençoa ele também, Senhor. Renova as forças, fortalece este meu irmão e esta minha irmã, Pai. Em nome de Jesus. E Deus, que o Senhor receba o nosso louvor, porque nós queremos cantar com alegria ao Senhor, porque é justo, fica bem os justos cantarem ao Senhor, porque o Senhor nos justificou também para louvar e bendizer o teu santo nome. Então nós te louvamos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Esse cântico, irmãos, ele fala sobre a bênção, né? Então é um cântico profético, né? Profético, que ele fala que ele diz para nós abençoarmos, não é? Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus, amém? Vamos cantar, né? Por favor, solta aí. Agora nós temos uma banda especial. É invisível, mas vai dar para nós cantarmos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê a paz. Diga isso. Bênção se derrame até
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, ao teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ele é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Se derrame até 1000 gerações, tua família em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. Ele é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Ele é contigo, é por ti. O Senhor é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Aleluia. Amém? É prática, não é? Nós temos que praticar. Mas nós vamos cantar também um cântico que diz que é pela fé que nós temos que servir ao Senhor. Amém? Coloca a letra para mim. Cada vez que a nossa fé, irmãos, é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Não esqueça que esse tempo que nós estamos passando, o que está sendo provado, preste atenção nisso, o que está sendo provado, não é você, não sou eu, é a nossa fé. Para saber aonde está a nossa fé. Essa pergunta Jesus fez aos seus discípulos. Onde está a sua fé? Diante dessa circunstância, diante dos problemas que passamos, onde está a sua fé? Então nós vamos cantar isso cada vez que a minha fé é provada. Abra o seu coração, cante ao Senhor, levante as suas mãos. Vamos cantar isso. Obrigado, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Você pode declarar isso? E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Você pode
levantar as suas mãos. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Nós romperemos em fé, Senhor, confiando em Ti sempre. Cante isso novamente. Toda vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer pouco mais. As montanhas e vales, Desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Levante as suas mãos e cante. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver Rompendo em fé. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos, baixar a sua cabeça. Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos romper em fé quando nós confiamos no Senhor. Quando a nossa fé e confiança não está nos nossos braços, mas sim no Senhor, nós podemos romper em fé. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Irmãos, nós podemos ainda continuar louvando e adorando ao Senhor por meio dos nossos dízimos e ofertas. Eu louvo sempre a Deus e agradeço sempre ao meu Senhor pela oportunidade que Ele me dá em ofertar e dizimar em sua casa. Para mim, irmãos, particularmente, é um privilégio. Me sinto privilegiado em poder ofertar e dar o meu dízimo à casa do meu Deus. E com fruto disso, com resultado disso, Deus tem me abençoado grandemente. Irmãos, eu tenho além daquilo que preciso, porque o Senhor tem me sustentado. Esse é o meu testemunho. Eu acredito que cada um dos meus irmãos tem experimentado isso. E você que está nos assistindo também, você tem a oportunidade de ofertar ao Senhor pelo QR Code que aparece na sua tela, onde você pode colocar o seu celular, direcionar a esse QR Code e você
será levado para o Canada Help, e ali você pode procurar ali a igreja Good News, Cambridge, e você pode ali ofertar e dizimar por meio do Canada Help. Também existe o InTransfer. Houve uma pequena mudança, ou uma grande mudança, no endereço do e-mail. Antes, nós fazíamos pelo offers@goodnewscambridge.com. Agora, por uma mudança que estamos tendo no nosso provedor, agora é give@gnchurch. É isso, William? Church.ca. Ponto Canadá, né? .ca. Aí você pode perguntar, poxa, pastor, e aí eu estava dando pelo offers, não tem problema, só você, quando você for fazer o InTransfer novamente, vai lá no e-mail que está registrado, mude ele. Mude para o gn, give@gnchurch.ca. Essa mudança você vai fazendo gradativo, né? Se caso você fizer pelo offers, ainda vai continuar caindo na conta da igreja. Então, eu só peço para que você mude isso, vai praticando e mude isso. E esse será o nosso novo endereço. E também aos irmãos, agora nós voltamos ao presencial, graças a Deus, né? Mas os irmãos que estão nos assistindo, que ainda não têm condição de usar esse meio, né, de ofertar ao Senhor, pode me ligar, o telefone aparece aí na sua tela, eu posso retirar e trazer aqui na igreja. É o que eu tenho, é o que nós temos feito. Graças a Deus, irmãos, eu estou muito feliz. Também dando um alô para os nossos queridos irmãos da igreja Nova Família. Temos um casal maravilhoso aqui, né, representando, o irmão Silvio e a irmã Eucélia. Eu vejo esse casal toda quinta-feira pela sala de oração e tem sido uma bênção, né, irmão Silvio, irmã Célia? Olha, você da Nova Família, se você não está fazendo isso, você está perdendo uma grande oportunidade. Tem sido uma bênção mesmo. Irmãos, nós vamos estar falando hoje, nós vamos continuar a falar sobre o tema sofrimento e dificuldades. Eu confesso para os irmãos que esse tema, essas mensagens, têm me ajudado muito. Em que sentido? Tem me ajudado, irmãos, no sentido de que as provações, sofrimentos, dificuldades, ele prova a nossa fé. E realmente, irmãos, eu confesso para os irmãos, quando comecei a pregar sobre isso, juntamente, né, com a palavra que Deus deu ao pastor Isaac, nós pregamos a mesma coisa, né, tanto no inglês como no português, porque é a direção que Deus tem dado ao ministro, né, ao pastor desta igreja. E eu confesso, irmãos, que quando eu comecei a pregar, a minha fé começou a ser testada de forma mais eficaz. Essa semana foi uma semana difícil para mim, particular. Também para minha esposa, né? Minha esposa, ela passou mal esses tempos aí, de alergia, dores, enfim, né? Essas enfermidades que também são provações, são tribulações que passamos. E quando a gente começa a pregar sobre isso, quando a gente começa a falar sobre isso, parece que realça em nós o teste. E a nossa fé, ela é testada. E nós aprendemos domingo passado que sobre Tiago, onde Tiago nos ensina, o livro de Tiago nos ensinou e nos ensina a passar pelas lutas, tribulações, pelas provações com alegria, com grande alegria. E aí eu fui testado, irmãos, nessa semana, aonde eu tive que buscar essa alegria, não nas coisas externas, mas sim no Senhor. E é interessante isso, irmãos.
tem sido assim algo maravilhoso na minha vida. Porque eu olho para o lado, eu não vejo motivo de me alegrar. Eu olho, vejo ali a minha esposa passando por dificuldades, enfermidades, o clima, essa situação de pandemia, né? Longe da família. Então, se eu olho para os lados, eu não vejo motivo de me alegrar. Mas quando eu olho para cima e vejo aquilo que Deus está fazendo na minha vida e fez na minha vida, está me guardando, está me dando a oportunidade de estar num outro país, pregando o evangelho, ainda que seja na minha língua portuguesa. Os desafios que nós enfrentamos em estar num outro país, quando eu olho para cima, Ele me faz lembrar, olha, eu estou com você, aleluia. E isso me alegra. A alegria, ela vem no e do Senhor. É isso, irmãos, que tem sido maravilhoso essas mensagens para a minha vida. Eu tenho aprendido que no sofrimento eu tenho que olhar para cima e buscar no Senhor a grande alegria. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro, por exemplo. Pedro, ao atravessar aquele momento onde Jesus pediu para que eles fossem para o outro lado, atravessassem o mar da Galileia e fossem para o outro lado, eles enfrentaram ali uma tempestade, e Pedro teve uma experiência maravilhosa, e nós vamos estar falando sobre isso, atravessando tempestades. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, Mateus, abra sua Bíblia aí. É importante, irmãos, marque isso. Risca sua Bíblia, não é pecado riscar não, faz um risco bem grande, faz um asterístico, faz alguma coisa que te chame a sua atenção. E a minha esposa, ela tem esse costume de, às vezes eu faço isso também, mas ela é mais, coloca data, tal dia. E realmente é tremendo, porque quando a palavra de Deus vem para nós naquele dia, aí depois de alguns anos a gente lê, foi aquele dia, Deus falou comigo, aí você volta a olhar para cima e a fé, a alegria vem. Olha que interessante. Então, Mateus capítulo 14, nós vamos ler do versículo 28 até o versículo 33. Na verdade, vamos ler do 22 ao 33. Versículo 22 ao 33, do capítulo 14 de Mateus. Olha o que diz. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, e fustigado pelas ondas, pelo vento que soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, e andando sobre o mar, quando o viram andar sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, uau, é um fantasma. E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus.
Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez, em oração agradecemos o Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá em reunirmos aqui para louvar ao Senhor, para ouvir do Senhor o que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita aqui em nós. Nos oriente, que o nosso coração esteja aberto agora, Senhor, ajuda-nos, para que a nossa mente e coração esteja focado, ligado ao Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Para que saiamos daqui, Senhor, confiantes e com fé. Em nome de Jesus. Amém. Essa leitura que nós fizemos, irmãos, é interessante nós sabermos que o contexto. Quando Jesus insistiu aos seus discípulos que atravessasse o outro lado, antes disso tinha acabado de acontecer um grande milagre. Um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães. E nessa multiplicação dos pães, ali o próprio Jesus disse para que os discípulos servissem a multidão. E ali os discípulos viram aquela maravilha de 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Eles testemunharam e viram isso. E isso, o que aconteceu ali, irmãos? Acrescentou neles fé. Fé. Sim ou não? Vocês concordam com isso? Se vocês estivessem lá com Jesus e vissem 5 pães, 2 peixinhos sendo multiplicado e alimentando uma multidão, mais de 5.000 pessoas, como é que vocês se sentiriam? Eu me sentiria fervoroso, cheio de fé. Eu estou andando com Deus, eu estou andando com a pessoa certa. E Jesus pediu para que eles recolhessem, porque, irmãos, além do milagre de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas comerem, sobrou 12 cestos de resto de comida. E Jesus pediu para que eles recolhessem aquele resto. E, segundo a Bíblia, diz que deu 12 cestos. E logo em seguida, a Bíblia diz logo em seguida, Jesus pediu para que eles tomassem o barco e atravessassem. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que esses 12 cestos, talvez, não sei, talvez os discípulos tenham colocado no barco. Ou talvez distribuído a outros, mas eu não sei. Em seguida, logo em seguida. Eu quero acreditar que esses 12 cestos estavam no barco. O que significa isso, irmãos? Esses 12 cestos, para mim, significa um testemunho, para que eles lembrassem do que Deus fez. Porque quando eles passaram por aquele momento de tempestade, eles sentiram medo. Mas, com certeza, se eles olhassem para aqueles 12 cestos, nós não temos motivo de sentir medo, porque nós estamos com o Deus que faz o impossível. Mas nós vemos aqui, na verdade, eu fiz aqui uma introdução para nós entendermos o contexto. Porque, na verdade, nós vamos nos atentar aqui nas atitudes de Pedro. Ao lermos sobre Pedro, nós percebemos que ele era um indivíduo impulsivo, não é? Super confiante, que quase sempre se metia em apuros, não é? Cometia muitas das vezes erros, sem entender totalmente a situação e calcular o seu custo, né? Ele afirmava, por exemplo, né? Nós sabemos que ele afirmou a sua lealdade com Cristo, com Jesus, mas o negou. Por ele, muitas das vezes, ele agia por impulso e acabava falhando, e isso entristecia muito ele. Nós ao lermos sobre a vida de Pedro, né? A gente via que ele era assim. Talvez muitos de nós possamos nos identificar com a vida de Pedro, não é? Com as suas falhas, erros causados pelos impulsos, né? Muitas das vezes nós temos atitudes impulsivas que traz
resultados negativos. Mas também nós vemos o lado humano de Pedro, vulnerável, né? Em tentar seguir a Cristo por seus próprios esforços e força. Embora ele possa ter falhado em alguns aspectos, Cristo sempre o ajudou a superar as suas falhas. Então, antes desse evento, né, conforme eu disse para os irmãos, houve lá a multiplicação, né, dos peixes e pães, né? Jesus se separou para orar e pediu, né, para que eles atravessassem, né? E eles estavam num barco, no meio do lago da Galileia. E as águas tornaram-se agitadas e turbulentas, conforme lemos. E os seus discípulos realmente ficaram com medo, né? Primeiro pelo lago furioso, primeiro pela tempestade ali, aquela coisa. Mas também porque eles viram um homem que eles disseram, é um fantasma. Isso trouxe medo a eles. E realmente a circunstância, irmãos, quando nós olhamos para ela, muitas das vezes nós denotamos uma coisa muito grande. Nós olhamos e falamos, epa, quando você liga a televisão hoje, por exemplo, está insuportável assistir televisão. Está insuportável assistir jornal. Só se fala de morte, morte, morte e morte. Não se fala mais disso, de outra coisa. E aí, a gente esquece que todo dia morre-se pessoas e todo dia nasce pessoas. Esse é o ciclo da vida. E os discípulos, quando eles viram aquele agito do mar, mas quando viram um homem e falaram, é um fantasma, pronto, aí que o medo se apoderou deles. E nesse momento de angústia, eles gritaram, mas Jesus imediatamente lhes garantiu que não era o que eles estavam pensando, que não era o que eles estavam pensando. Eu não sei o que você tem pensado em relação a essa turbulência de pandemia. Mas Jesus está nos dizendo, ei, calma. Não é o que vocês estão pensando. E ele disse, coragem. Ele gritou, coragem, coragem. Não tenham medo. Irmãos, o caminho às vezes não é fácil. Quando o Senhor pede para nós caminharmos. Quando no seu coração você sentiu, eu vou à igreja. Muitos ao seu lado dizem, é perigoso, não vai. Esse negócio, Muitas das vezes o caminho é difícil. Muitas das vezes, quando você tem que enfrentar situações, ou caminhos que Deus pede para você ir, lugar que o Senhor pede para você ir, muitas das vezes, brasileiros e portugueses que aqui estão, quando você ouviu, né, foi colocado no seu coração de atravessar o outro lado da Oceania e vir para esse país, você sentiu alegria, sentiu Deus está no controle, tudo correu tudo bem. Mas quando você passa o primeiro, segundo, terceiro inverno, começa a sentir os sintomas do inverno, não porque passamos frio, mas porque ele traz consequências para o nosso corpo, mudanças, alimentação, amizade, língua, aí as dificuldades. Ou seja, não é fácil, muitas das vezes. Há momentos em que estamos contra as águas turbulentas, tentações, tristezas, decisões, e às vezes os nossos medos, não é verdade? Nessa hora, não precisamos lutar sozinho, preste atenção. Nesta hora eu e você não precisa lutar sozinho, pois Cristo se depara com as tempestades da vida, e com a mão estendida, para nos ajudar e nos resgatar. Seja o que for que você esteja passando, lembre-se sempre,
a mão do Senhor está estendida. E olha, você pode até gritar, mas Ele está mais perto do que você imagina. Precisamos, irmãos, ouvir a voz e a promessa do Senhor e nos aproximar dEle. Isso que estamos passando, irmãos, há um propósito, e eu quero dizer esse propósito. O propósito é nos aproximar dEle. Ele é o único que vai nos socorrer. Agora, Pedro, ali naquela situação, ele ouviu a voz do mestre, e ali confortou o coração dele, com a presença. Ali ele falou, oh, uau, é Jesus, é o que multiplicou os pães, é aquele que me chamou. E essas palavras, quando Jesus, ele ouviu Jesus dizendo, coragem, não tenhas medo. Isso encorajou a Pedro. Diferente dos outros discípulos. Existe um lugar seguro, mais seguro. Existe um lugar mais seguro. Pedro ficou muito feliz ao ouvir Jesus dizendo, coragem, não tenha medo. Ele sentiu-se tão seguro. E isso fez com que ele pedisse ao Senhor Jesus, se é tu mesmo, manda-me ir até você. Oh, queridos. Ele sabia muito bem que Jesus tinha o poder de capacitá-lo a andar sobre as águas. Mas ele não experimentou isso sozinho. Sem o comando de Cristo, ele esperou Jesus dizer, venha. Quantas vezes eu não queria, eu não me sentia capaz, mas o Senhor Jesus diz, venha, vamos. Eu não me sinto capaz em estar aqui no Canadá. Eu não me sinto capaz em estar aqui, mas o Senhor Jesus disse, venha. Ele está comigo, Ele está com você. Pedro não pediu, irmãos, nós não vemos aqui na passagem, Pedro pedindo para andar sobre as águas. Para fazer algum espetáculo, sou melhor do que os outros. Não, mas naquele momento, para ele ir até Jesus, o único caminho qual que era? Andar sobre as águas. Nós vemos aqui, irmãos, que Pedro, ele desejava era estar com Cristo, não andar sobre as águas, era estar com Cristo. O meu desejo sempre foi estar com Cristo, não foi vir para o Canadá, não foi para ir tal lugar, ou tal lugar, ou tal lugar, porque eu posso ir, ou tenho capacidade de ir, não, é porque eu quero estar com Cristo. E Jesus disse, venha então. Eu vim para um propósito aqui nesse país, e Deus mudou, fez-me conhecer essa igreja, fez-me conhecer os meus irmãos portugueses, e fez-me conhecer, imergir na situação dos portugueses e brasileiros que aqui estão chegando. Estou sofrendo? Sim. Dá medo? Dá. É difícil? É, o que nós ouvimos, não é fácil, aqui é difícil, é o que nós ouvimos. Mas eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar para Jesus que disse, venha. Amém? Ele sabia que Jesus era a sua segurança. Jesus era a sua rocha, Jesus era o seu fundamento sólido. Estar perto de Jesus, estar em sua presença seria o lugar mais seguro. Olha que interessante. Olha como que muda a nossa perspectiva. A gente olha, ele andou sobre o mar. Não, mas na verdade ele não pediu para andar sobre o mar. Ele não queria andar sobre o mar. Ele queria estar com Jesus. Mas para estar com Jesus naquele momento, ele precisava andar sobre o mar. Muitas das vezes, para eu e você estar com Jesus, nós temos que passar por dificuldades, sofrimentos, tribulações. Talvez seja o caminho. Pedro estava continuamente à sombra e passos do Senhor.
Há relatos no Evangelho que não é difícil imaginar que Pedro seguia tanto Jesus, tão de perto, que às vezes até mesmo esbarrava, tropeçava em Jesus. Era um cara apaixonado, irmãos. Era um homem apaixonado. Há um filme, The Chosen, que esse autor, ele foi iluminado pelo Espírito Santo de forma tremenda, que ele coloca esses detalhes, que se você assistir esse filme, você vê como Pedro era impulsivo, mas era o cara que não saía do pé de Jesus. Pedro sentiu na presença de Jesus uma segurança, um conforto maravilhoso. É aí que Pedro queria estar, e é aí que eu e você temos que estar, irmãos. Amém? Foi mais seguro estar com Jesus na água. Olha que interessante, preste atenção nisso. Foi mais seguro estar com Jesus nas águas do que estar no barco com os discípulos sem Ele. Muitas das vezes nós achamos que estar em algum lugar, estar fazendo algo é seguro. Você acha? Mas Pedro, ele quis estar com Jesus, ainda que seja nas águas, mas ele quis estar com Jesus. Do que estar no barco, aonde aparentemente parece ser uma segurança, sem Jesus. As pessoas frequentemente colocam sua confiança em coisas como no seu trabalho. Ah, não, se não tiver trabalho eu não fico aqui. Ah, se não tiver trabalho eu vou para lá. Eu conheço, irmãos, desculpa, tem muitas pessoas brasileiras, eles não param, ficam... E eu falo, confiam no Senhor, creiam. Foi Deus que te enviou, foi Deus que me enviou, foi Deus que me trouxe. Foi, então confia. Ainda que você tenha que passar pelas águas, confia nele. Ainda que a imigração diz algumas coisas que fala, eita, aqui não vai dar certo para mim. Ei, se Jesus te mandou, Ele vai te suprir. Amém? Amém, irmãos? Então, muitos colocam sua confiança em seu trabalho, em seu dinheiro, em seus bens materiais para a sua segurança. Sabemos muito bem que estas coisas não são muito seguras. O emprego, irmão, você pode perder. A renda pode ser reduzida. O bem material pode ser destruído. E até mesmo a saúde pode ser prejudicada por doenças. No meio de todas estas coisas que podem falhar, existe alguém que nunca irá falhar, Jesus Cristo. Ele é o alicerce seguro, irmãos. Ele é a nossa rocha segura. Jesus nunca vai nos deixar afundar. Ele vai nos segurar, impulsionado pelo amor. Jesus te ama. E Ele está tão perto de você que você nem imagina. E eu acho que não precisa nem gritar. Jesus nunca vai nos deixar afundar. O amor de Pedro por Jesus era imperfeito, sim, mas era real, irmãos. Pedro queria estar perto do seu mestre, com amor e compaixão. Jesus disse, Pedro, para vir, venha, venha. E ele foi contente, porque ele queria estar com seu Senhor. Irmãos, quando Jesus nos chama, quando Jesus coloca desafios para nós, se você olhar só para Ele, você vai. Ainda que você tenha que passar por cima das águas. A ideia aqui não é andar sobre as águas, a ideia é ir até Jesus, ainda que seja as águas o caminho. Ou seja, as dificuldades. Amém? Vocês estão entendendo? Amém? Ele parece ter sido o mais próximo de Cristo. Eu acredito, irmãos, que foi um grande amor de Pedro por Cristo que o tornou líder dos seus discípulos. Em Mateus 16, 18, Jesus disse assim, tu és a pedra em que vou edificar a minha igreja. Ele parece ter sido o mais próximo de Cristo, frequentemente é citado como o primeiro na lista dos discípulos.
Assim como Cristo nunca rejeita a fé fraca, preste atenção nisso. Assim como Jesus nunca rejeita a fé fraca, mas aceita e constrói nela. A sua fé fraquita, a sua fé fraquinha, Deus usa ela e constrói, faz levantar. Ele está de as mãos estendidas para você. Assim como Cristo nunca rejeita a fé fraca, mas Ele aceita e constrói sobre ela. Ele também nunca rejeita um amor fraco e imperfeito. A fé de Pedro aqui é testada, como a minha e a sua também será testada e é testada. Conforme Pedro andava sobre as águas, sua perspectiva mudou. Lembra? O que motivou ele andar sobre as águas não era andar sobre as águas, mas sim ir até Cristo. Mas quando ele começa, ele fixa os olhos e o coração na palavra que Jesus disse, venha, ele olhou para Jesus e começou a ir. Mas no percurso, ele desviou o seu olhar. E aí ele começou a olhar na circunstância. Ele falou, ei, eu estou andando sobre as águas? Eu vim para o Canadá. Eu fiz isso? Eu estou fazendo isso? Começa a afundar. Sua fé em Jesus foi forte o suficiente para tirá-lo do barco. Olha, preste atenção nisso. A fé dele em Cristo Jesus foi forte o suficiente para tirar ele do barco, mas não foi suficiente para andar sobre as águas. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Cristo. Irmãos, Deus está falando comigo tremendamente aqui. Nós temos que manter o nosso foco. Crentes estão com medo, porque estão tirando o foco em Jesus e estão olhando para as circunstâncias. A fé ela é fortalecida, irmãos, por desafios que nunca se enfrentou antes. A fé não torna isso fácil, mas torna possível. O Senhor nos leva tão longe quanto a nossa fé. Quanto a nossa fé vai. E quando ela falha, nós começamos a afundar, não é verdade? E então nós clamamos ao Senhor, como Pedro fez, e Ele novamente prova a sua fidelidade e poder, e estende a sua mão para que não percamos a nossa fé. Fé essa que é provada para produzir a perseverança. Lembra que nós aprendemos isso em Tiago no domingo passado? A fé, ela produz perseverança, e a perseverança os faz maduros, íntegros, pessoas que sabem para onde vai. Fé, essa que é provada para produzir perseverança. Quando Pedro estava começando a afundar, ele não conseguia pensar em nada além de se afogar. Mas quando ele gritou por socorro, Jesus estava mais perto do que ele imaginou. Quando ele gritou por socorro, ele logo sentiu a mão de Jesus tomando a sua mão e trazendo de volta para um lugar seguro. Aonde que é o lugar seguro, irmãos? Em Cristo Jesus. Jesus repreendeu com amor e disse, homem de pouca fé, por que você duvidou? Você estava indo tão bem. O motivo de sua dúvida parecia claro, óbvio. Ele deixou a tempestade, sabe? Deixou a circunstância o agarrar, o envolver com o medo. Porque, irmãos, a circunstância, ela nos envolve ao medo, porque você não vê saída. O que se ouve, essa pandemia, isso vai estender muito ainda. É o que a gente ouve. Ela envolve, sabe? A circunstância, se você deixar, ela te envolve com medo.
o que fez tirar os olhos de Cristo. E esse envolvimento, e é verdade, irmão, isso é um fato, isso acontece comigo, com você, com todos nós. Quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo, a gente começa a ser envolvido por esse sistema, e isso começa a nos dar medo. Tudo por quê? Porque deixamos de olhar para Cristo. Nunca estamos sozinhos. Tem um versículo, tem um cântico, um corinho que diz assim: com Cristo no meu barco, tudo vai muito bem. Jesus estava orando por Pedro e pelos outros, enquanto estava na montanha. Lembram que Jesus foi para a montanha orar e pediu para que os discípulos atravessassem, mas Jesus foi orar por eles. E ele veio diretamente ao auxílio deles no meio da tempestade. Irmãos, quando nós ficamos frustrados, ansiosos e assustados, Satanás nos tenta a nos perguntar por que Deus permite tais coisas que acontecem. Isso é Satanás, isso é sugestão do inimigo. Por quê? Porque Deus deixa acontecer isso. Cadê Deus? Não é? A pergunta que muitas das vezes nós ouvimos muito e somos tentados a fazer. Mas se nós tivermos, meus irmãos, se nós mantivermos a nossa atenção nestas coisas, nós começaremos a afundar como Pedro. Mas se nós clamarmos ao Senhor por ajuda, Ele virá ao nosso resgate, tão certo como fez com Pedro. Amém? Amém? Clame ao Senhor. No momento em que Jesus e Pedro entraram no barco, a tempestade fez o que, irmãos? Parou. Foi como que se a tempestade estivesse simplesmente esperando que o milagre terminasse. E quando cumpriu seu propósito, parou. E sabe qual que era o propósito de tudo isso? Sabe qual que é o propósito de tudo que acontece na sua vida e na minha vida? Sabe? O propósito é de você adorar ao Senhor. Adoração. Nunca esqueça de adorar. Os discípulos, eles foram levados, além da admiração de tudo aquilo que estava acontecendo, eles começaram a adorar. Quando Jesus entrou no barco, eles começaram a adorar. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Nós somos adoradores. E o Senhor procura esses que o adoram em espírito e em verdade. Finalmente, irmãos, eles estavam começando a ver Jesus como aquele a quem Deus exaltou e a quem Ele deu o nome que está acima de todo nome, e o cujo nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, conforme Filipenses capítulo 2. E aqueles que experimentaram o poder e a presença de Cristo em suas vidas, eles também ficaram maravilhados e começaram a adorar. Nas tormentas da vida, nunca devemos nos esquecer de adorar ao Senhor, porque somos adoradores. Amém? Amém? A fé fraca, ela será fortalecida. No final, Pedro não falhou no teste, pois no momento da sua falha, ele foi tomado pela mão estendida de Cristo. Não se sinta envergonhado, não se sinta rebaixado. Deus provou minha fé e eu falei, ei, não. Jesus está com a mão estendida para você crescer, ser maduro. A fé fraca de Pedro aproximou de Jesus. Podemos falhar às vezes, mas Jesus sempre acolhe e toma pela mão aqueles que o amam. A fé bíblica nos ensina a sempre colocar a nossa fé aonde, irmãos? Nas coisas? Não, em Cristo. Oh, querido, tenha fé. Tenha fé. Oh, meu irmão, tenha fé que o Corinthians vai ganhar. Ou o Palmeiras, não sei, o Flamengo. Tenha fé. Essa fé, irmãos, não é a fé bíblica. A fé bíblica é aquela que diz: coloque a sua fé em Cristo Jesus, aquele que tudo pode.
Podemos falhar às vezes, mas Cristo sempre acolhe pela sua mão, aqueles que o amam. A fé bíblica nos ensina isso. Você pode ter pouca fé e andar sobre... que é interessante, eu e minha esposa e minha filha fomos ali no lago, aqui tem um restaurante aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, que tem um lago grande, e está congelado. Eu fui com a minha esposa primeiro sozinho, uma semana retrasada, estava bem congelado. Eu não tive coragem de andar ali em cima, não. Mas tinha pessoas lá andando lá, não é? Mas ontem nós fomos, ontem ou sexta-feira, se eu não me engano, nós fomos lá, aí minha filha foi lá. Eu falei, vai, go ahead. Eu fico de longe, só assistindo. Ela foi lá e pisou. É engraçado, né? Como que nós somos desafiados, né, irmãos? Você pode até ter fé de andar sobre um gelo espesso, grosso e sobreviver. Você pode também ter muita fé em andar um gelo fino e se afogar. Irmãos, não é a quantidade de fé, mas sim aonde você coloca a sua fé. Em Lucas capítulo 8, verso 25, quando Jesus acalma a tempestade, é um outro evento aqui, que Jesus acalma a tempestade. Ele estava dormindo na polpa do barco, e ele viu o quanto apavorados estavam seus discípulos. Sabe qual foi a pergunta que ele fez? Aonde está a sua fé? Ou seja, onde que vocês estão colocando a confiança de vocês? Olha que interessante. Lembre-se disso quando passares por sofrimentos, lutas e dificuldades. A fé não é baseada em nossa habilidade ou pensamento positivo, ela é baseada em Cristo Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós fixamos, irmãos, nossas vidas em Cristo e focalizamos nele, então a fé vem. Hebreus 12, 1-2 diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A vida cristã, o crente tem que estar com seus olhos fixos em Cristo Jesus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos afundar. A fé, ela deve ser ativa. Tiago disse isso, não é? A fé sem obras, ela é morta. Pelo menos Pedro, irmão, saiu do barco. Ele agiu. Essa ação que nós temos que ter. Ele saiu do barco e andou sobre as águas, e os outros discípulos nem se mexeram. A fé deve ser ativa. Devemos dar um passo para fora e nos mover. Amém? Amém? Tem irmãos aqui que foram atingidos pelo Covid, estão aqui. Vivinhos da Silva. Foram diagnosticados como Covid. E estão aqui. E aí? Ah, mas não sei quantos morreram. Pois é, por isso que eu estou dizendo. A notícia só está dizendo morte. Mas não está dizendo quantas pessoas estão nascendo, quantas pessoas estão sendo recuperadas, não é verdade? São essas coisas que, se nós olharmos, a gente não age. Nós precisamos ter uma fé ativa. Deus nos guia e dirige quando nós movemos na fé. Você pode dirigir um carro parado? Não. Se você não ir até ele, se você não abrir a porta, não ligar, não engatar a marcha, ele não vai. Tem que se mover. As Escrituras dizem que nós devemos andar por fé e não por vista. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós temos que andar por fé e não por vista. O justo viverá pela fé. Irmãos, tem um outro detalhe aqui. Sabe o que a fé faz também? Sem fé é impossível
Então o que a fé faz? Ela agrada o nosso Deus. Percebe, irmãos, que essa série de mensagens, quando nós falamos do sofrimento, tribulações, dificuldades, o que está sendo aqui a tônica é a nossa fé. Não é que a gente está querendo falar de sofrimento, ó céus, ó vida, ó dia. Não, nós queremos mostrar sim o sofrimento, mas queremos ver que a nossa fé, ela está sendo provada. E nós vamos crescer na fé em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Ande na fé e não no medo. A minha responsabilidade, irmãos, como crente é andar na fé, não com medo. Minha responsabilidade é perseverar e superar a atual tempestade que estou enfrentando, até passar pelo outro lado. A fé não torna isso fácil, mas torna isso possível. Amém? A fé não torna isto fácil, mas torna possível. A minha fé em Deus deve ser maior do que as minhas circunstâncias. Quando problemas temporários, obstáculos, desafios e tempestades tentam me assaltar e me sobrecarregar com preocupações, irei me voltar para Deus. É o que nós temos feito, viu, Igreja da Nova Família? Toda quinta-feira, né, irmãos? Nós temos feito sala de oração. É chato, mas é a ferramenta que Deus nos deu. E tem sido uma bênção. Toda terça-feira, às 7h, nós temos nos reunidos e falado da palavra de Deus, e temos orado um pelos outros, e tem sido uma bênção. Essa é a ferramenta. Então, quando essas lutas começam a nos sobrecarregar, nós temos que fazer o quê, irmãos? Ir a Deus. Mas a igreja está fechada. A igreja... Não, irmãos, Deus está nos dando meios de nós nos comunicarmos. Amém? Amém. E o seu quarto também é um caminho ótimo. Lembra que Jesus disse, vai no seu quarto, fecha a porta, tranca e fala com o papai. Vá até ele. Aleluia. Amém? A fé é a certeza daquilo que não vemos, em Hebreus 11:1. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, conforme lemos. E finalizando, irmãos, o Dr. Stanley Jones, um grande missionário da Índia, ele tem uma passagem interessante que ele falou no seu livro, Transformados pela tempestade, pelas tormentas. Ele escreve assim, eu fui criado interiormente para a fé, não para o medo. O medo não é minha terra natal, e sim a fé. Estou tão cheios, ou rodeado de preocupação e ansiedade, que elas são como areia na maquinaria da vida. E a fé é o óleo que lubrifica aquela máquina para voltar a trabalhar. Vivo melhor pela fé e confiança do que pelo medo. Dúvida e ansiedade. Em ansiedade e preocupação, meu ser está ofegante. E é verdade, as tribulações, preocupações nos deixam ofegante. De novo isso. Não aguento mais. Não suporto mais isso. Não é o que a gente ouve? Não é o que a gente fala muitas das vezes? Ele fala assim, este não é o meu respirar normal. Mas, com fé e confiança, eu respiro livremente. Esse é o meu respirar normal. Irmãos, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, nós afundamos. Ou seja, foque em Cristo Jesus e nunca perca de vista. Amém? Você que me ouve, você que está aí, eu não sei até onde essa mensagem vai, mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Faça isso pela fé. E Jesus disse também: sem mim, nada podeis fazer. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Ele é o autor da fé. Coloque a sua fé em Cristo, em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé, igreja, e vamos orar. Existe uma forma, irmãos, muito prática, que você como crente, você que está aqui, ou você que está aí nos assistindo, forma prática. Lembra que a fé sem obras ela é morta, ela tem que agir. Você crente, distribua isso que você recebeu. Reparte esse pão. Não seja um consumista. Sabe aquele que vai lá no mercado só consumir? É gostoso, né, ir no mercado e lá na prateleira está tudo certinho. E a gente reclama quando não está tudo certinho, não é? Isso é consumo. Isso é consumo. Mas Jesus está nos convidando a sermos aquele que dá o alimento, que dá o pão. Foi por isso que Jesus disse assim para os discípulos: deem comida a eles. Você é o pão. Não seja um consumista do pão. Distribua essa palavra. Ah, isso é coisa do pastor. Não. O pastor é ovelha como você. Você que tem que dizer para o seu vizinho a ter fé, mas não fé. Ah, tenha fé. Não, diga, tenha a fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé em Jesus, para que o seu vizinho, seu amigo, seu parente olhe para você e pergunte: por que você anda desse jeito? Oh, parece que nada está acontecendo. Está acontecendo, eu estou sentindo a situação, mas a minha fé está em Jesus Cristo. Percebe que é você que é o pão? Percebe que é você que é o pão? Não seja um consumista, seja aquele que dá o pão. Amém? Você pode pegar o telefone e ligar para alguém agora, por exemplo, você que está aí, pode ligar para alguém que está sofrendo e dizer: olha, coloque a sua fé em Cristo Jesus e você vai ver a mudança. Olha aí que maravilha. Amém? Oremos. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida dos meus irmãos presentes que estão aqui, obrigado pela vida deste que está assistindo aí na sua casa. Deus, aonde esse vídeo, aonde essa pregação chegar, toque no coração dessa pessoa e que eles coloquem, pratiquem, movam-se, movimentam-se em direção ao Senhor. E coloque a fé no Senhor e fite os olhos no Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ó Senhor, abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. E que o amor, a graça que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Irmãos, Deus abençoe grandemente. Quero convidar você a participar. Eu vou insistir, viu, irmãos? Participe. Toda terça-feira, sexta-feira, às 7 horas, nós nos reunimos, comentamos dessa palavra, onde você tem a oportunidade de perguntar, de participar. E também todas as quinta-feiras também, você da Nova Família. Irmãos, não deixe de participar. Priorize isso para aprender um pouco mais do Senhor. Deus abençoe. Um grande abraço e um bom almoço para os nossos irmãos. Um bom dia. Deus abençoe.